Fala pra mim. Fala para mim. Como é que você tá hoje? Fala pra mim aí de qual cidade você tá falando. Quero conhecer de qual cidade você tá falando. Fala pra mim como é que você tá. Quero dar bom dia pras minhas anjas especiais. Cadê minhas anjas? Minhas anjas maravilhosas. Tem muita anja, muito anjo espalhado aí pelo Brasil todo. Até tem anjo até no Japão, gente. Que intercede pelo movimento Despertar. Que tá sempre com a gente todas as manhãs. Que cuidam de outros grupos, né? Da nossa de live aqui. Que cuida de outras pessoas. Então, quero dar um bom dia aí em especial para as minhas anjas que estão aí e também para os oficiais imparáveis. Cadê os oficiais imparáveis, que são todos que passaram pelo método SSS em algum momento? É isso aí. Rodrigo tá marcando aí o Brunão Morada. O Brunão Morada bota pra quebrar no 12. É o cantor dessa voz maravilhosa aí, dessa música que eu acabei de tocar pra vocês. Contagem, Minas Gerais, Rio Verde, Belo Horizonte, Fortaleza, Toledo, Paraná. Primeira vez aqui, Karine, seja bem-vinda. Mais alguém aí pela primeira vez, gente? Tem muita gente aí falando que tá pela primeira vez. Cadê vocês? Bora compartilhar, bora acordar esse povo. Bora encaminhar esse aviãozinho despertador aí pra todo mundo e falar, bora, gente, começou o dia, um dia maravilhoso, um dia abençoado, que você possa realmente, tem gente aí de Bonjour, deve ser Paris, quem mais? Bora chegar chegando, bora botar pra ferver, bora entrar já pra fazer barulho, então escreve da onde você é. Encaminha essa live já para 12 pessoas, mete o dedo nesse coração, porque a gente pode fazer um barulho nessa rede social aqui, que às vezes não entrega, gente, não entrega. Ainda mais quando eu coloco essas músicas aqui no começo, não entrega. Mas a gente coloca igual, porque eu quero colocar, e é assim que eu sinto no coração, e a gente sabe que a gente quebra todas as barreiras aí. Então bora, mas a gente precisa de um exército bem engajado, né, para que isso aconteça. E a gente vai dar tudo certo no final. Deixa eu te falar, quero falar para vocês que tô vendo aqui Rio Preto, tem gente daqui, tem muita gente nova, sejam bem-vindos todos vocês que estão aqui hoje pela primeira vez. A nossa live acontece de segunda a sexta-feira, 6h12 da manhã, e a gente todos os dias está aqui durante a semana para poder fazer junto com vocês uma ativação diária. Por que uma ativação diária? Porque no dia a dia a gente faz tanta coisa, faz tudo para todo mundo e muitas vezes a gente esquece da gente. Quem é mãe aí ou já acorda pensando o que vai fazer pro filho, o que vai fazer de almoço, o que vai fazer de trabalho, o que tem que entregar no trabalho, e às vezes não para olhar para você mesmo. Os pais saem correndo com seus compromissos, vão tomar um banho, já vão se ajeitando para ir pro trabalho, e às vezes não para ter o seu momento ativacional, né? E eu sempre falo que motivação, ela tem muita diferença de ativação. Motivação, qualquer pessoa pode fazer por você. Então, às vezes, uma pessoa chega e fala, uhul, vamos pra cima, vamos lá, vai dar certo. E a tua motivação vai lá em cima. Agora, a ativação é quando você realmente se ativa para você ter um dia diferente. E essa ativação, ela não tem como acontecer se ela não segue uma prioridade de espírito, alma e corpo. Então, todos os dias eu falo isso. Eu sei que tem gente que está aqui há muito tempo comigo, mas eu preciso lembrar vocês disso todos os dias. Então, por isso que a gente coloca um louvor, por isso que a gente fala de Deus, por isso que a gente está lendo a Bíblia, por isso que a gente está fazendo essa junção com direção profissional, com direção de atuação, com direção de algumas coisas que a gente vai sentindo aqui no coração de colocar, mas junto a gente não pode esquecer da palavra, a gente não pode esquecer daquilo que Deus tem falado pra gente. E a outra coisa é a atividade física. Então, vocês estão chegando aqui, a gente vai ativar você, nós e aqui esse povo que já tá aqui comigo engajado, vai impulsionar você a ter um dia de alta performance no 12. Então é isso. E a alta performance, para quem não tem o desejo de viver alta performance, quem ainda não vive, você tem que entender que é uma construção. Então a alta performance, ela é um pouquinho cada dia. Não tem como você acordar e nascer uma pessoa de alta performance. Eu tô pronto uma pessoa de alta performance. Até os atletas mais preparados, que já nasceram com um dom extraordinário, se eles não treinarem todos os dias, o treino ele vence o dom. O treinamento, o desenvolvimento de habilidade, ele vence o dom. Por isso que quando a gente
treina fazer algo, você fica bom naquilo, sendo seu dom ou não. Você consegue fazer várias coisas. Então, o treino, desenvolvimento de habilidade, ele tem que ser diário. A alta performance, ela tem que ser diária. Não significa que você tem um dom, que você já nasceu com um dom, que Deus já te deu um dom, e você falar assim, nossa, tenho esse dom, eu sou bom nisso, mas vamos colocar que do lado tem outra pessoa que treina todos os dias aquilo ali, treina os erros, erra, acerta, levanta, acerta, vai de novo. A pessoa que fez todos os dias mais de 10 mil horas, a pessoa que se dedicou, ela vai vencer a pessoa que nasceu com o dom. Por quê? Se a pessoa... tem alguém falando assim, eu tenho TDAH, vou contar uma historinha pra você já, viu, Tainara? E aí, o que acontece? Quando a gente escolhe praticar essa alta performance todos os dias, essa ativação todos os dias, vai chegar um momento que isso vai ser natural para você. A alta performance vai ser natural para você. Então, quanto mais você treinar a tua alta performance, quanto mais você treinar o desenvolvimento das tuas habilidades, quanto mais você fazer as coisas de forma rápida, quanto mais você ativar espiritual e corpo, quanto mais você impulsionar essas ações, mais rápido vai ser você vivenciar a tua plenitude, aquilo que você nasceu para viver de forma abundante. Porque enquanto você está se arrastando, as coisas não vão acontecer na tua vida. Enquanto você está acordando tarde, não está desfrutando da vida maravilhosa que Deus te deu, da vista maravilhosa que Deus te deu, daquilo que tem ao teu redor para você desfrutar, você vai estar simplesmente só correndo para apagar incêndio e não vai estar conseguindo ter produtividade. Então esse desenvolvimento de espírito, alma e corpo, ele chama ativação. Você precisa se ativar todos os dias. Com grace ou sem grace, você precisa se ativar. E é esse caminho que a gente dá aqui todas as manhãs para você. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live Despertar. Hoje eu nem sei que número mais nós estamos. Se alguma anja tiver aí o número, porque elas fazem o caderno Despertar. Se vocês tiverem para mim aí o número do Despertar de hoje, eu agradeço demais pra gente voltar a contar, né? A gente tá aqui lendo a Bíblia. E nós começamos lá em Gênesis, né? Nós começamos em Gênesis há um tempo atrás e todos os dias a gente está lendo um pouquinho. Isso prova que a constância, ela faz o resultado. Então, quantas pessoas já falaram, eu nunca li a Bíblia, eu nunca cheguei ao final, eu nunca consegui. E aí, o que isso diferencia uma pessoa que pegou e leu ela inteira? A constância. A pessoa que pegou e leu ela inteira não pegou ela inteira e leu num dia só. A pessoa que leu a Bíblia inteira, ela não tem jeito de apertar um botão e ter lido tudo, mas ela decidiu um pouquinho cada dia, ler um pouquinho cada dia. É isso que nós estamos fazendo. Então eu te convido a caminhar aqui com a gente. A gente não vai fazer uma leitura. A gente dá a tarefinha, vocês leem, a gente vai lendo também, vai discutindo, vai falando de alguns tópicos e bola pra frente, tá bom? Mas eu quero que você desperte outras pessoas agora. Nossa live dá uma média de 1000 pessoas e eu fiquei a semana passada sem fazer live. Eu fiz uma lipo, fiquei um tempinho aqui de repouso. E fiz uma correção de uma cicatriz. E aí o médico pediu um repouso. E aí fiquei uns dias sem aparecer por aqui. E cadê o povo? O povo tá tudo dormindo já acabou, já, entendeu? Então nós temos que acordar esse povo. Bora despertar esse povo. Mete o dedo nesse coração e vamos pra frente. Eu vi que uma pessoa escreveu aqui, a Tainara Oficial, que ela tem TDAH, aí piora tudo. Tainara, eu vou te contar uma história. Eu não sei se era pra hoje, pra contar essa história, porque eu preciso falar sobre o Eclesiastes 5. A gente já volta no Eclesiastes 5. Mas o TDAH, eu passei uma situação de TDAH dentro da minha própria casa, tá? Meu filho, ele foi diagnosticado com TDAH com 7 anos de idade, o Juan. Na verdade, de 6 para 7 anos. A gente sempre imaginou que fosse, eu sempre imaginei que fosse, eu sempre... decretei isso porque era algo muito nítido, muito visível, né? Ele era uma criança muito diferente das outras a nível de energia, a nível de um monte de coisa. E aí, com 7 anos, ele foi diagnosticado com TDAH. Ele tratou até os 7 até os 13 anos tomando medicamento fortíssimo, eu levando ele no melhor neuropediatra do interior de São Paulo. E quando ele tinha 13 anos, a gente começou a fazer o processo de desbloqueio dele, que acontece no SSS, tá? Para quem tá aí hoje pela primeira vez e não sabe o que é SSS, SSS é um método meu que Deus me entregou.
e me entregou a maneira de fazer, me entregou o como, me entregou tudo. E aí o Juan começou a fazer o desbloqueio, ele já fez 5. E eu vou te falar, o Juan, ele já não tem mais TDAH. O dia que ele fez o primeiro desbloqueio, eu por conta e risco, eu mãe, por conta e risco, eu tirei o remédio dele, o medicamento dele. E ele é uma criança nova, é uma criança completamente transformada, é uma criança que resolveu os seus porquês e parou com essa historinha de TDAH, tá? Não tô falando que é historinha, não tô falando que não tem sentido e não tô falando que não é diagnosticado por um médico. Eu tô falando como mãe que vivenciou isso dentro de casa. E a grande verdade é que o Juan tomou medicamento 7 anos e não foi por um erro médico. Realmente ele tinha desenvolvido o TDAH, mas o TDAH, ele foi desenvolvido por uma falha, tá? O TDAH não era algo genético. Até porque o TDAH ele não é testado com um exame que você enfia aqui, faz um teste, diagnóstico e tem o diagnóstico que você tem TDAH. TDAH é um monte de teste que eu ia todos os meses lá e fazia com ele, eu e ele, que você preenche, né? E aí, olha aí, tem outras mães aí falando, tá, Jennifer? Escuta isso aqui, tá? E a grande verdade é que me caiu muitas fichas nos últimos 2 anos, tá? Quando eu imergi em tudo isso que a gente tem vivenciado aqui, quando eu imergi em tudo isso que eu tenho entregado aqui pra vocês, quando o TDAH é déficit de atenção, né? É a criança que é muito acelerada, hiperativo, né? O hiperativo tem esse nome, tá? Só pra vocês entenderem. Então eu estudei tudo que é de TDAH, eu comprei livro de TDAH. Então eu vou falar disso. Pronto, tem um monte de gente aí com esse desafio. Comprei um monte de livro de TDAH, eu fui especialista em TDAH e TOD, tá? Não sei se vocês sabem também, o Juan tinha TOD e TDAH. TOD é transtorno opositor. Então, tudo que se remetia ao não, ele não conseguia lidar com o não, tá? Era terrível quando eu tinha que falar não pro Juan sobre qualquer situação, porque eu sabia que ia dar um brigueiro, ia ser um estresse, ia ser algo muito difícil. Então, a criança que tem TOD, ele não consegue lidar com o não. O TDAH, presta atenção as mães que estão aí, tá? E os pais. E os pais que também têm os filhos agitados em casa, tá? Em especial os filhos agitados, que fazem aquela birrinha, aquela situação, filho agitado. Então, a criança com TOD, ela é imparável, ela é incansável, ela chama atenção, ela tem... não é só o déficit de atenção. O déficit de atenção pode ser uma coisa do TDAH. Às vezes tem criança com TDAH que nem tem o déficit de atenção tão ativado. E o Juan, eu tratei 7 anos de TDAH, tá? 7 anos, todos os meses ou a cada 2 meses indo pra... Eu moro em São José do Rio Preto, eu saía daqui e ia pra Ribeirão Preto, então esse é um tema que eu entendo, eu estudei muito sobre isso, eu aprofundei sobre isso, tá? E eu saía daqui, eu ia pra Ribeirão Preto no melhor neuropediatra e ele me dava o remédio, eu dava pro Juan todos os dias, a força, o Juan não queria tomar, o Juan falava assim, nossa, esse remédio não é pra mim, eu não consigo, esse remédio eu fico dopado, não funciona nada, você tá gastando seu dinheiro à toa, e eu todos os meses comprando aquele remédio caro, todos os meses indo levar no médico caro, e enfim, resumo da ópera, tá? O Juan, ele fez o processo de desbloqueio, ele fez, acredito que 5 desbloqueios já, tá? E desde o primeiro nasceu um novo filho. E eu também fiz o processo de desbloqueio muitas vezes, né? Faço o SSS, enfim, e faço sozinha também. E eu aprendi, e nasceu uma nova mãe, por isso eu tive um novo filho. Então, o que acontece? Deus clarificou para mim de uma maneira muito profunda o porquê o Juan tinha TDAH. A grande verdade é que o TDAH era a maneira do Juan, no subconsciente dele, chamar a minha atenção. O TDAH era a maneira que o Juan tinha de poder ter a mãe dele dando atenção para ele. Era o jeito de suprir uma falta minha dentro de casa como mãe, tá? Olha quantas pessoas tomam Ritalina, tem TDAH, tem TOD, tem tudo isso. Meu Deus, não tinha essa noção, até por isso eu não falei nada antes, tá, gente? Inclusive eu tenho um vídeo aqui pra mostrar pra vocês.
Eu mostrei esse vídeo no último SSS, algumas pessoas que estavam lá no meu método viram. Há um ano atrás, o Juan o meu time tentando captar do Juan uma declaração para o Dia das Mães. E um ano depois, ele fazendo a declaração para mim sem eu pedir do Dia das Mães, tá? E foi muito interessante ver a mudança e a transformação dele em um ano. Em um ano, mudou completamente. Vocês não têm noção o que é uma casa com uma criança com TDAH. Vocês não têm noção o que é uma família com alguém com TDAH dentro. É terrível. Por quê? Porque a gente não sabe o que lidar e a gente acaba se tornando escravo daquilo. A família ao redor não quer ter aquela discussão, mas sabe que vai ter. É algo assim, é um transtorno que vira um transtorno para todo mundo. E o que aconteceu? Deus me clarificou o quê? O TDAH do Juan, o TOD do Juan, era simplesmente ausência materna. Era tudo que ele sofreu de conflito na vida. Então, vamos lá. Grace, super executiva. Tive o Juan com os meus 22 anos. Totalmente começando a minha carreira. Então eu viajava o Brasil inteiro, vendendo produto, fazendo evento, menino dentro do carro, babá dentro do carro. Ele estava comigo, mas eu não estava com ele. Era ausência materna. E aí, exatamente aquilo, aí tem mãe que vai falar assim, mas não é culpa minha. Eu vou te falar, é culpa sua sim. Pode ser culpa sua. Eu vou te falar que 90% desse TDAH você pode transformar. E não é fazendo e dando, porque eu cometi esse erro muitas vezes com o Juan. Eu ia para os Estados Unidos, eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a crescer profissionalmente, eu comecei a construir a minha história, eu comecei a ficar bem sucedida porque eu saí do zero e eu ralei com ele. Então, quando eu ganhei o Juan, eu ainda estava lá na zona de pobreza mesmo, contando moeda para pagar as contas para comer, tá? E aí eu fui construindo com o Juan junto. Então eu fui construindo todo o meu desenvolvimento profissional com ele junto. Então eu tinha que trabalhar muito. Gente, se ilude quem pensa que vai chegar ao sucesso trabalhando 2 horas por dia. Desculpa. Existe um momento da tua vida que você vai precisar se esforçar muito. Eu precisei me esforçar muito para ter a vida que eu tenho hoje. Então por isso que eu não admito que às vezes as pessoas vêm e falam assim, nossa, a Grace tá ostentando, tá mostrando que tá ali no resort, tá andando com um Camaro, tá ali, tá desfrutando. Gente, eu não tenho problema em mostrar, sabe por quê? Porque eu sei de onde veio. E eu quero inspirar vocês que estão aqui a construir isso também. Então tem vários níveis, eu tô falando aqui de níveis de TOD, de TDAH, e a gente acabou entrando nesse assunto, tá? Cada coisa... tem isso, eu não tô aqui falando que é ou que não é, eu tô falando da minha experiência, tá? Que fique bem claro sobre isso, tá? Eu quero que vocês entendam que essa é a minha experiência, a minha visão sobre isso, cada um tem a sua opinião. E o que aconteceu aqui dentro da minha casa, o que eu vivenciei com a minha família, com o meu marido, porque o Ricardo hoje não é o pai do Juan, é o pai que acolheu o Juan, porque é meu segundo esposo. E aí o que acontecia? Fiquei 7 anos nessa luta, escravizada pelo TDAH, tá? Escravizada, 7 anos, medicando, sem ter mudança nenhuma. O Juan sendo uma pessoa totalmente introspectiva quando tomava o remédio, totalmente isolada quando tomava o medicamento, continuava chato, insuportavelmente chato, ele sabe disso, eu falo pra ele, tá? Ele era uma criança totalmente não social, não socializada, tinha que estar trocando direto de escola, mesmo com medicamento, mesmo com tratamento, mesmo com psicóloga, mesmo com terapia. Aí o tempo que eu gastava e dinheiro que eu gastava levando e fazendo terapia, fazendo tudo, não resolvia nada. Não resolvia nada. Troquei de terapia várias vezes. Porque não é a terapia correta. Vai atrás da terapia correta. Vai pesquisa e não acha. Enfim, resumo da ópera, tá? Quando o Juan passou pelos processos de desbloqueio, o Juan entendeu o que havia acontecido com ele na infância, a nível de ausência. Ele me perdoou, ele ressignificou. E a Grace, quando passou pelo processo de desbloqueio, que aprofundou tudo isso, foi muito nítido para mim. E foi muito claro para mim. E foi muito como se rasgasse um véu. Eu sei o que eu fiz, e eu não fiz por mal ter lutado, ter batalhado, ter trabalhado muito para dar para eles a estrutura de vida que eles têm hoje.
Só que é impossível eu, com 22 anos, eu ter tido a consciência, a sabedoria para ter dado para ele o carinho e a atenção de mãe e filho que ele precisava. Então, o que aconteceu ali? A Grace foi uma mãe completamente ausente, uma mãe que trabalhou muito, então eu viajava muito para poder entregar para ele. Eu tô falando aqui pros pais também que estão aí na live, tá? Para entregar para ele aquilo que ele precisava. Eu fui uma mãe que ele enfiava ele dentro do carro com o babá e a gente atravessava a cidade toda para poder, o Brasil inteiro. Eu saía de Sinop, no Mato Grosso, ia parar lá no Rio Grande do Sul, dava 3.000 quilômetros, quase 4.000 quilômetros. E o que eu entendi, tá? Que eu era uma mãe presente, mas ausente. Ele estava comigo dentro do carro, mas eu não estava falando com ele. Ele estava comigo do meu lado, mas eu não estava falando com ele. Eu estava falando no telefone, eu estava falando com pessoas, eu estava falando com consultoras, eu estava falando com cliente, eu estava falando com outras pessoas. Eu não estava nem um momento imerso nele. Então, o momento que ele tinha a mãe era quando? Quando a mãe pegava o carro para levar ele no médico, aí eu saía daqui até lá dando sermão. Aí eu voltava dando sermão, porque o médico ainda me passava uma lista de coisas para me fazer, para mim ser firme, para mim ser dura. Eu falava, ser mais firme, mais dura, não tem como ser mais firme, mais dura do que eu. Porque eu falo e sou firme e sou rígida. Não tem como mais, tem que ter outra solução. E eu falava pro médico, doutor, não é possível. Quanto tempo mais vou passar por isso? O médico falava, não tem idade, é 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, é o dia que o tal do freio, não sei das quantas, do cérebro, lá, der certo. E eu vou falar pra vocês, era uma situação muito difícil dentro da minha casa. A Deusa tá aqui, oh Deusa, que saudade, nossa, que bom ter você aqui. A Deusa começou comigo há 17 anos atrás, uma grande amiga lá de Sinop. E o Juan, inclusive, tá em Sinop, passando as férias, Deusa. E aí, o que acontece? Quando o Juan passou por todo esse processo de desbloqueio, de tirar essa causa, de ir lá no subconsciente dele, de tratar aquilo que estava acontecendo com ele. E eu tô falando isso não só para os filhos que você tem, para a maneira de você olhar como você trata seus filhos, como você cuida dos seus filhos, como você entrega seu tempo de qualidade para os seus filhos. Eu era uma mãe que entregava o tempo de qualidade para o Juan. Eu tava com o Juan sempre, ele tava comigo dentro do carro. Eu era aquela mãe que sentava e fazia as coisas com ele também. Eu entregava um tempo de qualidade para ele. Na minha cabeça era um tempo de qualidade. Eu encerrava o trabalho, eu dedicava para ele. Mas ele tinha necessidade de mais, a personalidade dele tinha necessidade de mais atenção, ele tinha necessidade de ter uma mãe presente ali em várias situações. E a Grace, ela não conseguia fazer isso. E aí isso acabou causando um cárcere privado na mente do Juan, fazendo ele acreditar que ele tinha TDAH, eu acreditando que ele tinha TDAH, que ele tinha déficit de atenção, que ele tinha TOD, ele tem. E aí a gente começa a afirmar, ele tem TOD, ele tem TDAH, ele tem TOD, ele tem TDAH. Durante muito tempo eu não falei pro Juan que ele tinha. Durante muito tempo eu enfiava o remédio na boca dele e falava, toma isso aqui. Ele falava assim, eu não quero tomar, pra que serve? Eu falava, não, é pra você, é vitamina. Eu falava, é vitamina, e dava. E o que acontece? Rafa tá falando aqui, os bloqueios dos nossos filhos são uma extensão dos nossos próprios bloqueios e é uma repetição de um padrão, né? É uma repetição de um padrão. E aí o que acontece? Ali causou, gente, quando eu fiz, quando ele fez, quando todo mundo teve ali a transformação aqui dentro da minha casa através do processo de desbloqueio, que é o que a gente faz no método SSS. Por isso que eu bato tanto nessa tecla, porque eu vivenciei isso dentro da minha casa. E não era nem para ter entrado nesse assunto aqui hoje, era pra gente ter falado de Eclesiástico 5, que tá tudo riscado aqui, que eu anotei, que o Espírito Santo me revelou para falar para vocês, eu falo amanhã. E alguém puxou esse tema e eu vi que tem muitas mães aqui com esse problema. Então você pode ser um adulto que tem TDAH, você pode ser uma criança que tem TDAH, você pode ser uma mãe, um pai que está crescendo com um filho que está tendo uma hiperatividade sendo desenvolvida e você não está entendendo o que é. Às vezes essa hiperatividade desenvolvida está sendo desenvolvida por falta desse ajuste, desse prumo que você como pai, como mãe precisa colocar. Grace, mas eu não sei. É dar de mais, é dar de menos. Não, você precisa se resolver, saber quem você é, para você ser inteira, para você passar pro seu filho a firmeza que ele precisa.
entendeu? É resolver os teus traumas pra você. Ah, mas a minha mãe fez assim comigo e eu tô aqui hoje bem. Será que tá bem mesmo? Ah, mas a minha educação foi assim e eu venci. Será que venceu tudo? Né? Então, é uma reprogramação que você precisa fazer. E aí, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. O Juan, ele é uma outra criança, continua com as coisas de adolescente normal, mas ele é uma outra criança. Nasceu um filho carinhoso, um filho positivo, um filho que está todos os dias estudando a Bíblia, sem eu pedir, um filho que está trabalhando, já está tendo dinheiro dele, já está com um monte de cliente que ele captou sozinho, um filho que é presente em casa, um filho que senta na mesa e conversa com a gente, ele só vivia trancado no quarto. Então eu construí, através de um posicionamento da Grace, um novo lar para mim. Então você que está aqui hoje, que está assistindo hoje pela primeira vez, pela segunda vez, pela 10ª vez, precisa entender que nós temos a capacidade de transformar a nossa história. Às vezes você teve bloqueio de paternidade, estou falando agora para os pais e para as mães que estão aqui. Paternidade, maternidade, tantas situações que você pode ter vivenciado na tua história que você não resolveu e você quer ser pai e mãe. Aí você tem um bloqueio de paternidade. Não, eu não tenho, eu já perdoei. Não se trata de perdão, é o que está lá dentro do seu subconsciente. É como você reage diante das situações, é seu padrão emocional, é seu padrão de repetição. Que às vezes você fica aí falando que é maldição hereditária. É padrão de repetição que está no seu subconsciente, porque você foi treinado para ser assim. E aí o que acontece? Você vai lá, tem filho, não entende nada do que está sendo aquela paternidade, aquela maternidade, e cria totalmente do jeito que você acha que é, dando tudo. Criança faz birra, você vai lá e dá. Criança grita, você vai lá e dá. Ou seja, criança é o reizinho da casa. E aí você não entende a sua postura que tem que ter como pai e como mãe. Por quê? Porque filho, ele precisa do amor, ele precisa do limite, ele precisa do não, ele precisa do sim. Ele precisa ter um posicionamento de um líder, de um general dentro de casa que vai formar outro general. Então, quando você entende sobre isso, quando você constrói sobre isso, você consegue ter essa transformação. Eu vivenciei isso dentro de casa. Ô Rafa, eu acho que eu vou hoje eu vou gravar um vídeo, vou subir para vocês aqui hoje, desse vídeo, que tá aqui anotado para mim gravar, não, para mim mostrar esse vídeo para vocês. Eu vou fazer só uma introdução e vou grudar o vídeo do Juan de um ano atrás e o vídeo do Juan hoje, tá? Para vocês terem a noção do que é uma mudança. E foram 7 anos de medicamento, eu tirei do dia pra noite, tá? Fiz o erro, os médicos podem falar que eu errei mesmo, eu sou a mãe, aqui dentro da minha casa eu que mando. Tirei o remédio do dia pra noite, sim, não tive problema nenhum com isso. E o Juan reagiu de uma maneira sobrenatural ao tratamento que a gente colocou ali diante disso. Então, em resumo da ópera, eu entendi que por mais que eu achava que eu era uma mãe presente, uma mãe que estava acompanhando, estava na reunião da escola, porque eu era independente, eu estava levando ele para a escola, porque eu era independente, eu fazia o meu horário, eu era uma mãe que tinha tempo de qualidade, eu era uma mãe que batalhou muito, que ele tinha que se orgulhar e ele não se orgulhava de mim. O Juan, ele não se orgulhava da mãe que ele tinha, isso me cortava o coração, porque eu falava, gente, eu ralei tanto para poder entregar para ele tudo na vida. E ele olha e fala assim, seu trabalho é uma merda, entendeu? Por quê? Porque a grande verdade é que ele entendia que o trabalho era o que me tirava dele. E aí, durante muitos anos, eu lutei com isso dentro de mim. A minha postura dentro de casa era a melhor que eu tinha para dar, entende? A minha postura dentro de casa era a melhor que eu tinha para dar. Só que é muito fácil você medicar um sintoma e não resolver uma causa. É muito fácil você medicar, dar um remédio para sua dor de cabeça. Você que está tendo dor de cabeça hoje, você vai lá e toma uma dipirona, você vai lá e toma uma neosaldina. É lindo. É lindo, vai passar a dor. Só que você não tratar a causa, essa dor vai voltar daqui uma semana, amanhã, hoje à noite, daqui um pouco, na hora que o efeito do remédio cortar. Era isso que acontecia com o TDAH do Juan. Então, acabava o efeito do remédio, voltava a criança hiperativa. E eu falava, meu Deus do céu, que dia que vai ficar esse remédio 24 horas? Não fica, porque ele fica 8 horas no corpo da criança.
Então eu vou falar para vocês, a solução é você você pai e mãe, passar pelo método DCSS, entender tudo o que foi feito, entender sobre paternidade, sobre maternidade, você vivenciar o desbloqueio de forma profunda em você. E depois, se ele tiver acima de 14 anos, ela tiver acima de 14 anos, ela pode estar indo, ele pode estar indo. Tem muita família que vai para o método DCSS. Tem muito filho que vai para o método DCSS. Nesse último agora, tinha 4 filhos de pais que foram para o método DCSS. São famílias restauradas. Eu lembro que no final tinha uma adolescente de mais ou menos uns 15 anos. Gente, meu coração se emociona. Esse rapaz chegou em mim e ele falou assim para mim: obrigado por você transformar a minha casa. Obrigada por você transformar a minha vida. Obrigada por você transformar a vida da minha família. Por quê? Porque ele vivia algo parecido e ele foi, a mãe dele foi, desbloqueou e ele estava lá. Então, gente, é algo muito além. E eu não era nem para falar nada disso hoje. A gente entrou aqui para falar de Eclesiastes 5. Mas eu quero falar para vocês. O método DCSS, ele tem solução para isso, tá? Não tô aqui fazendo promessa falsa, porque eu tenho milhares de testemunhos de casas restauradas, de famílias transformadas, se fazem o processo, o método de forma completa e dão seguimento aqui nas lives, e dão seguimento no depois, e dá o acompanhamento que precisa ser dado, e dá o posicionamento que precisa ser dado. Por isso não adianta, às vezes, só o filho ir lá fazer, porque a culpa não é do filho. Se vai só o filho e faz e volta para casa, você tá tapando o sol com a peneira, porque você não mudou. Aí você vai continuar ativando nele a trilha neural antiga, com a sua padrão de repetição de merda, falando: olha, você só faz errado, tá vendo? Foi lá, não adiantou nada, porque você é bagunceiro, porque você é acelerado, você não presta atenção, você é esquecido, você é desorganizado. Então não adianta o filho ir primeiro. Você ir primeiro, vai os dois, mas você tem que fazer. Porque quando você entende que a ativação neural e o subconsciente foi colocado por uma autoridade, que é o pai ou a mãe, você começa a fazer de uma forma diferente. Então, eu quero convidar vocês a sair da zona de conforto que vocês estão em qualquer lugar desse Brasil e vir para o método DCSS aqui em São José do Rio Preto. Em agosto ainda tem vaga aqui em São José do Rio Preto. Ou em outubro em São Paulo. No link da bio aí tem o site para vocês entrarem, tirarem as dúvidas e chamar a equipe se você tiver alguma dúvida, tá? São 3 dias, começa na sexta-feira, vai até no domingo. 3 dias, onde lá você entra na sexta, sai no domingo de tarde. Você vai transformar a sua casa. Eu tô falando isso pra você. Você vai transformar a sua casa, seu relacionamento, seu casamento, que até meu casamento é outro. Por quê? Como é que você... Eu casada com o Ricardo e o menino hiperativo no meio, TDAH. O que vocês acham? Qual é a paz? Então, é sobrenatural que vai ser vivenciado, é tratado lá no subconsciente. Então, você que tá aqui hoje, que passa por isso, eu vou te falar. Você vai gastar muito mais dinheiro em 3 mesinhos de remédio do que você tirar e colocar o foco em ir lá e fazer o método DCSS e experimentar algo novo na tua vida, na tua casa. Eu tô falando com toda a autoridade que Deus já me concedeu. Eu vivenciei isso na minha casa, eu tenho vivenciado isso a cada método, transformação de pessoas, e às vezes a pessoa fica tratando a causa, a vida inteira você fica tratando a causa, a vida inteira você fica, tratando o sintoma e não a causa. A vida inteira você fica aí tratando o sintoma. Olha quanto você gasta com farmácia. Você fica gastando um monte de coisa, porque você acha que é só um eventozinho motivacional. SSS não é evento motivacional, não sou motivadora. Aliás, eu vou na porrada mesmo. Não tem nada de falar, eu tô aqui para motivar. Não tem nada de motivação, não. O negócio é no 12 mesmo. Então, se você quer encarar esses traumas, se você quer realmente ressignificar, às vezes você nem quer, né? Porque você nem sabe que você tem um problema. Às vezes você fala assim: não quero não, tá tudo bem. Mas tá vivendo uma vida medíocre, tá vivendo uma família medíocre, tá vivendo uma situação de vida toda enrolada, tá reclamando que o filho tá isso, tá aquilo. Aí o adolescente responde, não sei o que, é aquele outro. Porque todo esse contexto aqui pode ser resolvido por resolvendo a causa, que às vezes você não quer parar para olhar. E essa causa é algo que não vai só repetir no teu filho, vai repetir no teu neto, no teu bisneto, se você não encerrar
o padrão, se você não cortar isso pela raiz, tá? Então, quando a gente passa pelo processo, você consegue ter um novo olhar sobre a vida, um novo posicionamento sobre a vida, você ressignifica aquilo que você precisa ressignificar, você desbloqueia aquilo que você precisa desbloquear, é como se fosse um caminho assim, ó, e aí aqui cai, tem um pau aqui no meio desse caminho, você tem que tirar essa árvore aqui para você seguir esse caminho. Esses bloqueios são as travas emocionais que impedem você de ter a vida de alta performance que você quer, de chegar do outro lado, é o que impede você de viver o seu propósito. O bloqueio, ele impede você de viver o seu propósito. O bloqueio são as travas emocionais que impedem você de viver o seu propósito. Por isso tanta gente perdida profissionalmente, por isso que tanta gente está perdida emocionalmente, profissionalmente, na família, perdida em várias situações. Então, enquanto você não se resolver, não tem como se resolver o pra fora. E nós, pai e mãe, a gente acha que porque é pai e mãe, a gente já sabe de tudo e a gente é o dono da verdade, porque a gente aprendeu assim com os nossos pais e nossas mães, que falavam pra gente assim, cala a boca, menina, eu sei o que eu tô falando, quem manda aqui sou eu. Autoridade. E aí o que que acontece? Quando a gente cresceu, a gente sem ter o conhecimento, sem ter a bula, porque criança vem sem bula, a gente repete o que? O padrão, eu que mando, eu que faço, e eu tô bem, eu tô viva, eu te sustentei, eu que sustento, então tem que seguir aquilo que eu falo. E às vezes o padrão que você fala, o padrão que você repete não é o melhor, não é o que deu certo. Porque se tivesse dado certo, você estava vivendo a abundância, a plenitude da sua felicidade, da sua vida. Se não tá completo em tudo, pode melhorar, pode transformar, pode virar do avesso. E eu vou falar para vocês, eu vivenciei isso. Eu vivenciei isso aqui dentro da minha casa. A transformação que eu levo para vocês através do método SSS não é algo que eu falo da boca para fora. É algo que eu vivenciei dentro da minha casa, com a pessoa mais importante que foi o meu primeiro filho, né? Com uma das pessoas mais importantes do meu círculo, que foi o meu filho. Depois comigo mesmo, depois com meu filho, depois com meu marido, com toda a minha casa. Então, é algo que você precisa tratar a causa. Experimenta. Você que tá aí, eu vi várias pessoas aí falando que tem filho com TDAH, que tem pessoas adultas com TDAH. Experimenta e me fala depois. Só isso que eu falo pra vocês, tá bom? Desafio vocês a irem e a experimentarem e a vocês verem o resultado que vocês vão ter na vida de vocês. Tá aí o método sss.com, entra lá, vê tudo. É um dos métodos que está mais barato do Brasil e é o mais transformador do Brasil, tá? Nesse nível de entrega que a gente tem entregado. Ele é o curso de transformação ativacional mais em conta do Brasil. Eu falo que a gente fez reunião ontem para subir o preço, inclusive, tá? A partir de outubro já vai ter virada de lote do SSS de outubro, porque ele está o mais barato do Brasil. Porque eu recebi milhares de feedback de pessoas que já foram em vários outros, que foram bons, mas que não resolveram a profundidade, a entrega não foi tão profunda quanto o método SSS, pelo preço que tá. Então, e aí depois eu comecei a fazer conta, falei, realmente, 2 meses de médico e remédio do Juan já tinha pago o método SSS. Se eu fosse a pessoa que fosse comprar o método SSS. Então foi muito barato para ter a transformação que eu tive dentro da minha casa. Foi de graça, não teve tempo de nada, de terapia, de nada. Eu fui lá e teria resolvido em um final de semana. Como eu pagaria qualquer preço se eu tivesse sabido disso antes, para viver a vida que eu tenho hoje, entende? Então, aproveita. Se você sentiu no coração que você precisa disso, vai lá, www.metodosss.com, olha, faz a sua inscrição, tá parcelando no cartão lá, o valor é irrisório, perto do que você vai ter na tua vida, na tua história. Só faço isso, tá bom? Marlúcia, você pode continuar a tua vida inteira levando, deixando a vida te levar. Ou você pode escolher ter uma vida sobrenatural, uma vida totalmente diferente, tá?
É assim, a vida é feita de escolhas. Você pode escolher uma mudança, você pode escolher ficar como tá e tá tudo bem. Você é livre, tá? Agora, se você olha para o outro lado e fala assim, poxa, eu posso mudar, eu posso ter aquele acesso ali, eu posso fazer a diferença ali, você pode transformar a tua vida de forma absurda, tá? A vida é feita de escolhas, tá? Se você escolhe viver isso, amém, você vai continuar levando pra frente. Ou escolhe, se dá a oportunidade, faz inscrição do método de agosto para ser mais rápido, acabar com isso logo. Às vezes em agosto você já transforma, você já faz, já muda. No link da bio tá lá, tá? Então, gente, 7 horas da manhã, falamos demais. Dou sim, Tainara, mas só para quem passa pelo método SSS. Porque se você, com o teu problema que você tá falando ali que teve, não passar pelo método SSS, adianta eu te dar alguma mentoria? Adianta eu fazer alguma coisa com você? Não vai ter resultado. Você precisa resolver o teu TDAH, você precisa resolver o teu problema. Aí depois a gente entra com mentoria, tá bom? Então, gente, por isso tem muita gente que já pagou muito curso, já investiu em muita mentoria, já fez muitas outras coisas e não tiveram resultado ainda, porque não tratou a causa. Tá procrastinando ainda, tá gastando dinheiro e tá procrastinando ainda, porque não foi lá e não investiu em algo que vai tratar a causa. Vocês estão entendendo isso? Se você não ir lá e não tratar a causa, não vai adiantar. Você vai continuar medicando, tomando remedinho para dor de cabeça. Beleza? Gente, não era para ter falado sobre isso hoje, era pra gente ter falado de Eclesiastes 5, mas me queima o coração quando eu vejo alguém falando que passa, que sofre com esse tipo de coisa, tá? E acredito que era isso que Deus tinha preparado para ser falado hoje. Amanhã a gente volta com o Despertar às 6h12 para falar de Eclesiastes 5, tá? E Eclesiastes 5, ele fala muito sobre essa autorresponsabilidade que casa com isso que a gente falou aqui de forma superficial, né, hoje, porque autorresponsabilidade, fala de temor, fala de medo, enfim, eu trouxe aqui várias coisas pra gente pontuar amanhã cedo, eu espero por você. E eu acredito que completa isso que a gente tem falado aqui hoje, tá? Do que a gente falou aqui hoje, no sentido de você ter autorresponsabilidade sobre aquilo que é seu de resolver. E você parar de terceirizar para os outros resolver os seus problemas, mas você parar e resolver a sua própria história. Se dê essa oportunidade, tá bom? Amanhã a gente volta às 6h12. Bora tirar um print? Bora tirar um print, a gente vai subir sempre, a gente tá subindo muito conteúdo para vocês aqui no Insta. Quero pedir para vocês compartilharem, para vocês comentarem com 3 palavrinhas, encaminha, dá coração. Gente, se faz sentido para vocês o que eu tenho entregado, não custa nada, como forma de gratidão, vocês encaminharem aí, ó. Mete o dedo no aviãozinho, realmente vestir essa camisa desse movimento despertar, porque esse movimento não é meu, assim como o método SSS também não é meu, é algo que Deus me presenteou para que a gente possa libertar pessoas que estão vivendo nessa escassez, nessa prisão da mente, tá? Eu quero libertar, é só isso que eu quero fazer, viver o meu chamado. Então todos os dias a gente tá aqui entregando para vocês, não é algo da Grace, é algo nosso. Então compartilha se faz sentido pra você. Lá no link do YouTube, hoje a gente não conseguiu abrir no YouTube, a internet aqui em casa estava muito ruim, eu falei, eu não vou dividir, precisando ligar lá pra dar uma reclamadinha, inclusive, sobre isso, pra resolver isso. E então, o que eu quero falar pra vocês? Não deixem de compartilhar. Então, se algo faz sentido para você, compartilha, comenta, se inscreve, porque isso faz o movimento, faz a roda. A gente entrega aqui tanta coisa para vocês de forma online gratuita, é uma maneira de ser grato. Se você tem a gratidão por isso que a gente tem feito, não precisa me agradecer não, só comenta, compartilha, curte, segue, faz o movimento, porque aí a gente vai alcançar mais pessoas, a gente vai levar mais famílias a ter uma vida melhor, mais profissionais a terem uma vida de sucesso, mais pessoas a vivenciarem outras histórias, tá? Então, eu espero vocês amanhã às 6h12. Faz a pose do print. Ai, muito obrigado, Fabiana. Deixa eu desativar aqui que eu já tinha até esquecido. Fala demais, esquece. Pose do print. Aqui, ó, imparável. Pronto?
Pronto, gente. Então, print feito, marca lá, marca o que você tirou de proveito dessa live de hoje. E eu vou seguir aqui para mais um dia maravilhoso, um dia abençoado. Então repete aí comigo, hoje eu terei um dia incrível, um dia maravilhoso, um dia abençoado, um dia extraordinário. Eu declaro sobre a minha vida abundância, prosperidade, saúde, amor, tudo que Deus já preparou para mim. Amém? Beijo no coração e até amanhã às 6h12.